No nosso quadro Líderes Criativos de hoje, o Aron Sutton da África bateu um super papo com a Rafaela Brito e contou como faz para se manter criativo e, claro, como faz para inspirar o seu time a manter a criatividade sempre lá em cima. Olha só, gente, aqui no Reclame nós temos a sorte de conversar com os melhores criativos das agências brasileiras. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos bater um papo com Aron Sutton, da Agência África. Tudo bom, Aron? Tudo bem? Tudo bom, tudo certo. Você tem toda uma história na publicidade, né? O que mudou na criatividade quando você começou e agora? Eu acho que a mídia mudou muito, né? A gente tinha talvez o papel da mídia ele era muito mais definido de uma certa maneira. Então, você tinha 5 canais de televisão, você tinha 3, 4 jornais, você tinha outdoor, você tinha as emissoras de rádio. Hoje você tem um universo gigantesco. Além de tudo isso, você tem todo o digital, que aí é um mundo, outro mundo e muito mais aberto, muito mais amplo. Você tem conteúdo, você tem entretenimento. Então, acho que mudou nesse sentido, que a gente tem que ser mais... O criativo tem que ser muito mais polivalente, assim, né? E ao mesmo tempo, acho que os recursos da tecnologia, acho que a gente se adapta, né? Ajudaram? Eu acho que tem alguns momentos que eles ajudam. Uhum. Em alguns momentos eles atrapalham, porque a quantidade de informação, às vezes, ela é boa. Mas, às vezes, essa quantidade de informação, ela inibe um pouco o fazer diferente que a gente estava falando. Uhum. Porque você vê tanta referência, você vê você tem tanto estímulo diferente que você acaba, sem querer, usando esses mesmos estímulos em alguma coisa. Então, você repete sem querer fórmulas. Quando a gente tinha menos informação, eu acho que, de uma certa maneira, a gente ficava um pouco mais carente. Isso era bom, né? Forçava a mente. Exatamente. A gente ficava com... Essa folha em branco era branco mesmo. Uhum, não tinha para onde correr. Exatamente. Mas assim, a criatividade para a África tá uma coisa muito, né, forte. Até porque em Cannes vocês foram a agência mais premiada esse ano. Sim. Conta pra gente como anda a criatividade e os novos criativos na África. Bom, aqui, assim, a África nasceu, né, como uma agência com foco na criatividade, né? Ela sempre foi, ela sempre teve esse papel e o Gordilho tem isso mesmo, ele puxa o sarrafo da gente o tempo todo, né? Ele põe o sarrafo lá em cima e eu acho que a gente tem essa preocupação mesmo, a África tem que se superar sempre. Mas é muito legal isso, acho que tem um estímulo e acho que acho que a África tem esse papel de se reinventar o tempo todo. Eu acho que esse ano em Cannes foi uma prova disso, assim. Você como diretor criativo, o que você faz quando a criatividade não vem? Então, eu tinha um antigo diretor de criação que ele falava o seguinte, ele me dizia assim, Aron, põe o texto para dormir. E aí no dia seguinte você vai lá e olha e vê se aquilo é bom ou não. Eu sei que às vezes a gente não tem esse tempo, mas eu tento sempre que possível fazer esse exercício. Então acho que tem um pouco disso, às vezes a gente tem que esperar um pouco as coisas acontecerem e por isso que o tempo é fundamental para a criação. O meu exercício às vezes é sair um pouco do assunto, né? Uhum. Não olhar o tempo todo para aquilo assim e ficar o tempo todo tentando dissecar o problema, olhar para outras coisas, se inspirar em outras coisas e muitas vezes esse estímulo aparece de lugares onde você menos espera. Então acho que ter essa serenidade, vamos dizer assim, para ir buscar a ideia em outros lugares também é uma coisa que é válida. Você acha que o tempo é o inimigo da criatividade, principalmente na publicidade, com prazo, internet, tudo tem que ser super rápido? Eu acho que é preciso um tempo para errar. Uhum. Eu digo sempre isso com as nossas equipes, eu falo muito sobre isso. A gente tem que ter uma margem de erro. Então, assim, você tem que fazer... olhar como é que ficou, não gostar, jogar fora, fazer de novo, porque esse processo ele vai amadurecendo o trabalho criativo. Acho que isso é fundamental. É preciso errar para você acertar depois. Hoje,
você dá um Google e você descobre uma história incrível que pode te inspirar a criar uma campanha, num certo sentido, então isso é muito bom. Mas, por outro lado, é aquilo que a gente estava falando, assim, esse acesso à informação, às vezes ele pode ser prejudicial. Você acha que acaba virando uma criação vira resquício de outra criação e vira essa bola de neve? Acho que você tem, acho que a fonte de informação para todo mundo é a mesma. Né? E aí fica difícil inovar. Exatamente. Então você tem uma mesma fonte de informação e todo mundo acaba meio que caindo um pouco sem querer. De novo, não acho que se faz isso propositalmente. Mas você vê muitas campanhas similares hoje. É legal você procurar em outros lugares além do Google, né? E onde você busca inspiração? Então, acho que de tudo, né? Eu gosto às vezes numa série de TV, às vezes num documentário eu posso achar alguma coisa interessante. Às vezes em conversas com amigos, histórias familiares, né? Dá um start. Às vezes a gente volta para algumas coisas assim antigas, né? Por exemplo, o Woody Allen durante muito tempo para mim foi uma inspiração. Você pode achar estranho, mas ele tinha pequenos esquetes, pequenas histórias ali que você olhava e você falava... Até hoje, você olha, né, os filmes dele e fala, é muito único. São incríveis, né? Como está a relação hoje dos clientes com a criatividade das agências? Eles estão mais exigentes, eles estão... Eu quero isso e ponto? Ou vocês têm a liberdade de falar, não, calma que eu vou te entregar o que você precisa? Não, eu acho que muitas vezes acontece... Eu acho que a gente tem um pouco esse papel de propor além do que o cliente imagina, né? Eu acho que assim, eu acho que nesse sentido os clientes estão muito abertos a essas provocações. Então a gente tem que ser meio provocador no sentido de mostrar alguma coisa que o cliente não imagina que ele precisa. Então esse é o papel mais difícil, eu acho, das agências, porque às vezes a chance da gente errar é grande, mas muitas vezes você tem que ser esse cara que incomoda, que questiona. Que sai da zona de conforto. Exatamente. Né? E os clientes estão abertos a isso. Acho que nesse sentido existe uma relação bacana. Né? Na África a gente sente bastante isso. Um dos maiores efeitos da pandemia foi o uso excessivo do digital. As pessoas ficaram muito conectadas. E elas começaram a exigir mais das marcas e da publicidade em si. Então, posicionamento, elas começaram a cobrar por ter mais tempo na internet, talvez. Como que vocês na África enxergam isso? Eu acho que hoje não tem muito como uma marca não entender o seu papel social. Acho que assim, acho que já vinha antes da pandemia. Acho que isso vinha antes da pandemia e se acelerou agora com todas as questões que a gente está vendo. Tem a questão da pandemia em si, do vírus, da contaminação, mas tem a questão da fome, tem a questão do meio ambiente, tem um monte de histórias relacionadas. E as empresas entenderam que não tem como só pensar em vender, ou pensar em lucrar, ou pensar em ter marcas de sucesso, ter a marca preferida. E elas precisam devolver alguma coisa para a sociedade. Ou devolver, ou se posicionar de alguma maneira. A gente está vendo um consumidor que questiona muito isso também, que não aceita as marcas simplesmente pelos produtos que elas são, mas também pelo posicionamento que elas têm em relação à sociedade. Acho que é fundamental. É o consumidor que coloca novos padrões para a publicidade, né? Exatamente. Para a gente finalizar, o que você diria para um criativo que está começando a carreira? Eu acho que assim, por isso que eu digo que algumas coisas não mudaram muito da época que eu comecei. Eu acho que a grande palavra para mim é seja curioso, né? A grande expressão é seja curioso. Eu acho que se você tiver curiosidade, ela vai te levar longe. A curiosidade, eu acho que ela é talvez a grande mola propulsora da criatividade. Na hora em que você é curioso, que você quer descobrir a coisa, você vai pegar uma campanha, vai tentar entender o produto, vai tentar entender por que aquela marca defende aquela causa, e aí vai te fazer estudar e vai te fazer procurar isso. Assim. Essa curiosidade, para mim, eu acho que ela é o
grande elemento, a grande faísca que faz a gente ser criativo. Perfeito. Aaron, muito obrigada. Tá bom. Obrigado a vocês. Amei Foi poder ótimo. conversar com você, tirar um pouquinho do que é criatividade de você, de um diretor da África, que é uma das melhores agências do país. Obrigado. E eu espero que você tenha gostado. Foi ótimo. Foi ótimo, agradeço. O papo foi super agradável. Obrigada. Muito legal. Obrigado.